Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem tem acompanhado o meu canal, para quem tem acompanhado minha página, eu expliquei aí para vocês um pouco do passo a passo que você, investidor, vai ter que tomar para ter o imóvel registrado no seu nome, ter a propriedade do seu imóvel. Seja ele um terreno, seja ele um lote, seja ele uma casa, uma chácara, enfim. Para você ter a propriedade do seu terreno é aquele passo a passo que eu falei aí para vocês, tá? Acontece que eu recebi algumas mensagens, alguns e-mails, e o pessoal falando o seguinte: Bruno, explica um pouco para a gente a matrícula do imóvel, eu não consigo entender isso daí. Eles falam certidão vintenária, falam de transcrição, matrícula, certidão de matrícula, enfim. Então, eu estou aqui hoje para responder um pouco dessas mensagens que eu recebi. Aliás, muito obrigado para quem mandou essa mensagem, tá? Essas, porque não foram uma, foram várias. E o pessoal, agora eu vou poder responder. Veja bem, então uma coisa, eu trouxe aqui algumas anotações para eu não me perder, e eu também não quero ser muito extenso nesse vídeo, mas vale a pena você assistir até o final para você entender a diferença de alguns detalhes que tem aí no meio, para você que está nessa fase de registrar imóvel ou na fase de procurar o seu imóvel, tá? Falando da matrícula, é importante as pessoas entenderem que é o seguinte: assim como nós, quando nascemos, recebemos um registro, e esse registro é a nossa certidão de nascimento, o imóvel ele também tem a sua certidão de nascimento. E essa certidão de nascimento, ela não, na maioria das vezes, ela não surgiu de hoje. Já é um registro muito antigo, enfim, lá do descobrimento do Brasil, na época das capitanias hereditárias. Então, ali começa o registro dos imóveis aqui no Brasil. Na época ali das companhias, das capitanias hereditárias, essas doações de terras, elas precisavam ser registradas. E foi ali que iniciou todo esse processo que a gente vive até hoje. Aqui no Brasil, o registro de imóveis, toda essa administração que é feita para tomar conta dessa vida dos imóveis, ela é para assegurar o seu direito. Aqui a gente tem algumas burocracias, é normal isso daí, até para dar segurança do negócio que está sendo feito, tá? Mas isso deixa para um outro vídeo. Agora, o importante é deixar claro que essa certidão, né, de nascimento do imóvel, ela é importante que tenha uma continuidade lógica. Veja, o que isso daí quer dizer? Quer dizer que existe um princípio chamado princípio da continuidade no direito registral, que ele é basicamente assim, tá? Veja só, se eu sou dono de um imóvel e eu vou vender para outra pessoa, um exemplo de nome aqui, o João, então eu tenho que, primeiro, ter a propriedade desse imóvel no meu nome, para que depois eu possa passar a propriedade ao nome do João. Veja, se eu comprei um imóvel de um terceiro e não fiz o registro dessa compra desse imóvel para o meu nome, na hora que eu for vender, eu não vou conseguir registrá-la. Entenda? Eu tenho que ter a propriedade registrada no meu nome para que eu possa fazer a continuidade desses registros caso haja uma venda, uma doação ou qualquer coisa do tipo, tá? Então é importante que tenha a continuidade dos registros. Isso daí serve para mostrar o histórico evolutivo desse imóvel em relação ao tempo. Assim, traz segurança para você, comprador, traz segurança para o registrador de imóveis, traz segurança para quem está vendendo, enfim, traz segurança para todo mundo, tá? Agora, uma das perguntas lá falava assim: Bruno, o que é transcrição? O que é matrícula? Qual que é a diferença dela? Bom, veja só.
essa evolução do tempo, ela transformou muita coisa e os serviços públicos não deixou de acompanhar, tá? Então veja só, antigamente os registradores, eles tinham livros grandes, onde eles transcreviam toda a propriedade. Então, quando você fala em transcrição, você está querendo dizer a um livro transcrito sobre a propriedade do teu imóvel, sobre a sua propriedade, se você dono for, tá? A diferença dela, da transcrição no caso, para a certidão de matrícula, para uma matrícula atualizada, é o seguinte, a partir do momento em que se evoluiu com as tecnologias, eles passaram a transcrever o que era feito em livro em matrículas, em documentos como esse daqui. Essa é uma matrícula, inclusive, atualizada, do primeiro oficial de registro de imóveis aqui de Botucatu. E aí, o que ela tem de diferença da transcrição? Primeiro que ela não está transcrita mais em um livro. Hoje ela é uma ficha, tá? Então, por isso que nós temos aqui, veja só, não sei se todos vão conseguir ver, mas tem o número da matrícula, tá? Do imóvel, e tem a ficha. Essa ficha aqui tem diversas fichas e eu, mais pra frente, vou falar para vocês o que significa cada uma delas, tá? Enfim, então a grande diferença entre transcrição e matrícula é aonde está transcrito o seu imóvel. Se ele está transcrito em um livro ou se ele já está transcrito em uma ficha. Tá perfeito? Essa é uma importante diferença aí para vocês saberem. O que acontece? Em um dos vídeos eu também comentei sobre, eu falei a competência registral, e algumas pessoas elas pensam assim, Bruno, mas você está falando que as pessoas, às vezes aquele amigo meu que é registrador, ele não é competente para fazer o serviço que ele faz, ou para ele registrar a minha escritura de venda e compra, por exemplo, na matrícula do meu imóvel? Veja só, não é isso que eu quis dizer, tá? O que eu quis dizer é um termo jurídico de competência, de que compete a aquele servidor fazer determinado ato. No caso do registro de imóveis, cada imóvel está localizado em uma parte da cidade, em uma parte do município, em uma parte do estado. Então, essa diferenciação, ela vem justamente para facilitar a organização dos conjuntos aí, de todas as propriedades que estão registradas. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde o registro é feito nos Correios, aqui no Brasil, o registro é feito num cartório de registro de imóveis competente do seu imóvel. Então, se você não sabe aonde está registrado a certidão de nascimento do seu imóvel, se é assim que eu posso dizer, para te ajudar nesse esclarecimento, procure a prefeitura, procure o próprio cartório de imóveis, faça uma busca, faça uma pesquisa do imóvel que você deseja ter mais informações, e isso vai demonstrar qual é a competência registral para poder, enfim, fazer determinados atos de registro, tá? Então, se você for comprar um imóvel, lembra de antes, dá uma pesquisada lá no cartório de imóveis para saber se ali é o cartório competente, se ali você vai conseguir ter mais informações sobre o imóvel que deseja adquirir ou pesquisar informações, e aí sim você vai conseguir ter melhor êxito, tá? E uma coisa que é muito legal de falar, que às vezes muitas pessoas não sabem, porque eu entendo que é muito complexo esse assunto, para às vezes as pessoas que estão preocupadas no corre-corre, se o trabalho vai dar certo, se o investimento vai dar resultado, se ele vai conseguir, enfim. Então, eu entendo a complexidade do tema. E eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Agora, uma coisa que é muito interessante é o seguinte. Quando você vai fazer uma pesquisa de um imóvel, porque você deseja comprar esse imóvel, vamos dar um exemplo aqui de um lote
de um terreno, em um loteamento fechado, e eu vou depois, em outro vídeo, também falar a diferença de loteamento aberto, loteamento fechado e condomínio, mas eu vou trazer um exemplo aqui, que é dessa certidão de matrícula que eu tenho. O que é interessante aí para vocês saberem? Então, quando você for comprar o seu terreno em um loteamento fechado, o que você deve se atentar quando for fazer uma pesquisa no cartório de registro de imóveis competente, que agora você já sabe. Você vai lá para saber basicamente o seguinte: se o imóvel, se ele tem ônus. Você sabe o que é ônus? Ônus é dívida. Ônus é alguma pendência, alguma situação que mereça atenção, tá? Então, quando você for procurar um imóvel para comprar, você vai pedir no cartório competente a certidão de matrícula atualizada do seu imóvel. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma matrícula para vocês verem, para vocês saberem, primeiro, se o imóvel está registrado, se nesse exemplo que eu estou dando, ele é um loteamento regular, ou seja, se ele está tudo certinho, e se o imóvel tem dívidas. Isso é muito importante. Então, como eu expliquei para vocês, quando você vai fazer o investimento em um loteamento, seja ele aberto ou fechado, é importante, primeiro de tudo, tá? Que o loteador, no caso, o dono do loteamento, seja ele aberto ou fechado, que ele tenha a liberação de todas as matrículas das quadras e lotes do loteamento. Então, nesse caso aqui, é um exemplo de uma quadra de um lote, de um loteamento fechado, tá? Nesse loteamento fechado aqui, eu vou aproximar, vamos ver se vocês enxergam. É possível a gente ver aqui o imóvel de lote tal, quadra tal, localizado no loteamento tal, certo? Proprietário e o registro anterior. Lembra que eu falei do princípio da continuidade? Então, sempre que houver um encerramento de uma transcrição e abertura de matrícula, o encerramento de uma matrícula para abertura de outras em função de desmembramento ou loteamento, por exemplo, vai aparecer aqui o registro anterior. O que isso quer dizer? Da onde veio essa área? Qual é o histórico dela? Tá? E aí, o que é muito importante para você que vai investir é onde tem esse selo aqui no final, onde fala, deixa eu dar uma lida aqui, porque eu não lembro. Aqui, ó. Não há qualquer alteração relativa à alienação, ônus reais, ações reais e assim por diante. Não sei se está dando foco direitinho aí, mas essa matrícula, no caso desse imóvel, ele está livre e desimpedido de qualquer ônus. A pessoa que comprar esse lote aqui, ela pode proceder o registro da escritura de venda e compra para ter esse terreno como sendo de sua propriedade, tá certo? Uma outra coisa que é interessante aí para vocês saberem é a diferença entre averbação e registro. A averbação, via de regra, e toda regra tem sua exceção, mas é o seguinte, a averbação. O que é uma averbação, Bruno? Uma averbação é no sentido de você comunicar no registro do imóvel alguma mudança de fato, alguma mudança jurídica de fato que aconteceu, uma alteração de um nome, uma alteração de um número, alguma informação de fato. Qual é a diferença de fato e de direito? Nesse caso, o direito é a propriedade. Então, a averbação, ela se limita a comunicar os fatos, enquanto que o registro, ele passa o direito, ele dá, nesse caso aqui do registro de imóveis, a propriedade desse bem para você, tá? Então, quando você tem uma escritura de venda e compra, você não vai averbar ela na matrícula do seu imóvel, você vai registrá-la. Por quê? Porque você vai ter a propriedade de direito no seu nome, o direito de propriedade, tá certo? Bom,
Não quero me alongar aqui, esse é o vídeo que eu preparei especialmente para vocês que me mandaram mensagens. Espero que estejam gostando aí do nosso canal, do meu canal no caso. Que vocês, se tiverem dúvidas, sugestões, deixem aqui embaixo nos comentários. Eu vou ler com muito carinho e tão logo eu tenho uma resposta pronta para te dar, eu gravo um vídeo ou então eu respondo pessoalmente ela para você por inbox ou por um e-mail, tá bom? Muito obrigado, gente. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Um forte abraço.